Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para editar um vídeo do zero utilizando o Filmora para o seu canal do YouTube. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filmora e hoje nós vamos fazer um passo a passo de como você edita um vídeo completo utilizando o Filmora para YouTube. Bem, eu vou usar aqui um exemplo real de um vídeo que eu criei para o canal do Filmora e aqui você vai me acompanhar exatamente no meu fluxo de edição. Eu quero que você entenda o fluxo e também as ferramentas que vão facilitar o seu processo e também deixar o vídeo mais criativo. Ah, um outro detalhe, se você ainda não usa o Filmora, eu vou deixar o link na descrição para que você possa clicar, baixar e também testar gratuitamente e me acompanhar nesse vídeo. O começo de tudo é criar um novo projeto e importar o material aqui para dentro do Filmora. Então, para começar a edição para o YouTube, a gente vai abrir o Filmora, vamos selecionar a proporção 16:9, que é o padrão de YouTube, vamos até Novo Projeto. O Filmora vai abrir, eu vou clicar aqui para importar o meu material, que é todo o meu material de vídeo, que são esses clipes aqui. Seleciona todo mundo, abrir, ele vai falar aqui que você vai usar vários arquivos, não tem problema, tá bom? E ele pergunta também se ele vai criar um proxy. Não preciso, só se você tiver dificuldade para tocar esse material. Vou clicar em não, e aqui está o nosso material que vai ser editado aqui no nosso vídeo. Então vamos lá, temos material no Filmora e outra coisa que é importante conferir é como está a configuração do projeto. Vou clicar em arquivo, venho até configurações do projeto e aqui eu quero garantir que no meu caso aqui o material está em 4K, certo? Se não estiver, se você estiver trabalhando em Full HD também você configura, mas sempre configure antes de começar a sua edição. Tá ok? E o que eu vou fazer é trazer todo o meu material gravado para a nossa timeline, certo? Então, vou pegar, seleciono todo mundo, vou jogar aqui na minha track e a gente tem aqui esse material. O que você vai ver aqui é a base do meu vídeo, que é uma parte toda que é falada, que é esse trecho aqui, onde eu estou gravando e falando sobre as ferramentas que eu estou apresentando no vídeo, e depois o que eu tenho é um material de cobertura, que são esses planos onde eu mostro, né? Esse vídeo aqui era um vídeo que eu falava sobre ferramentas, gadgets que vão fazer você editar mais rápido. Então, além de falar sobre eles, eu sempre mostro exemplos, né? Então, eu falava aqui sobre mouse, sobre um SSD, então eu gravei material de ilustração. Então, essa é uma dica também de produção para você, que você sempre mostre, porque isso vai fazer com que o seu vídeo fique mais dinâmico e que a pessoa se conecte mais com ele. E o que eu faço aqui no meu processo de edição para o YouTube é separar esse material em duas partes, né? Primeiro, a fala, que vai dar a base do meu vídeo, depois essa parte de cobertura, que eu vou limpar e vou colocar depois na minha timeline, certo? Isso vai fazer com que você tenha um fluxo mais contínuo, mais organizado. E aí, só para a gente combinar e para esse vídeo não ficar super longo, o que eu vou te mostrar aqui é como é que funciona esse fluxo. Eu vou iniciar aqui a minha edição e depois eu vou acelerar um pouco, porque senão vai ficar muito tempo aqui, né, se eu for editar esse vídeo em tempo real. Mas eu quero que você entenda que eu vou fazer o começo e depois é um processo quase que repetitivo. Bem, primeira coisa, para a gente ganhar tempo aqui e para a gente acelerar o processo. No meu conteúdo, você vai observar aqui ó, que eu tenho as falas, isso aqui eu consigo ver pela waveform, né, ou seja, pela forma de onda do áudio, e tenho vários silêncios. Eu uso uma ferramenta aqui do Filmora que agiliza meu processo, que é exatamente a parte de detecção de silêncio, ou seja, eu faço o Filmora tirar esses silêncios para mim. Então eu clico com o botão direito em cima desse clipe, venho até a parte aqui de ferramenta de edição inteligente, até a parte de detecção de silêncio, e aqui ele vai falar o seguinte, né? Ele analisa o que é silêncio e depois ele vai tirar a parte que não precisa. Outro ponto aqui é esse buffer de suavização, ou seja, quando ele acaba de falar, ele vai tirar então, né, o corte para que ele não tire às vezes algumas sílabas. Então eu costumo deixar um pontinho mais longo, tá? Em meio segundo, para acabar o S, né? Então é importante você ajustar isso aqui. Eu vou analisar. E aí, com essa análise feita, você vai ver que ele vai fazer um picote aqui no nosso vídeo, né? Ele cortou tudo e aí eu vou finalizar e substituir. Olha que legal. Ele já cortou fora tudo que é silêncio. Ele não limpou os erros da sua edição, mas ele limpou o que você não precisava, que era exatamente o silêncio. Então eu vou tocar um trechinho aqui para você ver. Você já sentiu que você passa horas editando e o tempo simples... Ó, errei esse trecho aqui. O que eu faço? Vou deletar ele.
Outro ponto que é legal que você também pode utilizar aqui é a ferramenta de timeline magnética, tá? Que é isso aqui que eu ligo e o que ele faz? Quando eu clico e deleto algo, ele já vai suprimindo os espaços, tá? Então eu vou assistindo aqui e vou selecionar o trecho onde eu realmente acertei a minha fala. Só que o legal é, eu já não preciso ficar picotando e assistindo, então já vou passando para os próximos takes de acordo com os cortes que ele fez. Você já sentiu que você passa horas editando e os Se eu não me engano, eu acertei aqui na sequência, que foi nesse trecho. Você já sentiu que Beleza, então eu vou cortar aqui, tá? E vou deletar e a gente continua a nossa edição. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar até ter o meu texto todo limpo e pronto. Vou acelerar esse processo para ficar mais rápido e o nosso vídeo ficar mais dinâmico. Eu já limpei a base do meu vídeo e o que eu vou fazer agora é dar uma refinada nos cortes do meu vídeo. Então eu vou tirar aqui a minha timeline magnética nesse momento, só para a gente ajustar. E o que são esses refinamentos que eu estou falando? Quando você acaba, às vezes, uma fala, você tem um tempo ali de respiro, né? Que eu normalmente não vou deixar para que ele não fique ruim, né? O recorte, ele fica com esse momento ali. Então eu vou sempre limpar esse trecho aqui e vou cortar e juntar, suprimindo esses espaços. Eu posso clicar, inclusive, no espaço. Produtividade. Antes da gente seguir, eu quero te convidar para assistir um guia completo que eu fiz de edição no Filmora. Tá? Então, eu vou fazer isso nos meus cortes. Depois que eu finalizo algum trecho, vou religar aqui a minha timeline, puxo a base e aqui a mesma coisa, né? Vou afinando. Então, o que eu vou fazendo são esses pequenos encaixes aqui que vão facilitar o fluxo do meu texto, né? Lembra, quando a gente fala de vídeo para o YouTube, o tempo ele é valioso, então você tem que ser o mais ágil possível para passar a informação e prender a atenção do seu espectador. Outro ponto que é bem legal aqui, que a gente também utiliza e que eu faço algumas variações, são alguns reenquadramentos do meu material. Porque quando eu estou com a mesma câmera, às vezes eu posso simular como se eu tivesse um segundo quadro, tá? Isso vai acontecer da seguinte maneira. Vamos tocar um trechinho só para você ver. Até o vídeo exportado. O link está aqui no card. Então, vamos aos gadgets. Beleza. Então, essa parte aqui, para que eu não só corte, eu vou fazer um pequeno zoom. Eu vou dar 2 cliques no meu clipe e eu vou aumentar o meu zoom aqui. E aí tem uma dica importante para você. Eu vou clicar com o botão direito aqui na minha tela de preview e vou ligar a nossa régua, tá? Essa régua é importante para que eu veja o alinhamento dos olhos. Tá vendo que meus olhos estão aqui na faixa do 500, tá? Então, eu sempre que eu vou fazer esse reenquadramento, eu mantenho a altura dos olhos no mesmo lugar, porque isso fica mais preso e dá melhor essa sensação de uma segunda câmera. Então, essa aqui eu vou dar um pequeno zoom, e aí, lógico, né? Quando eu subo, ela acaba passando do 500. Então, eu vou reposicionar aqui, ó, no eixo Y para ficar na mesma altura e vou posicionar aqui mais ou menos no X. Então, você vê que ele corta, só que eu tenho essa continuidade aqui dos olhos. Vamos ver. Está aqui no card. Então isso é algo que eu faço para dar essa dinâmica entre cortes. E aí sabe o que é legal? Uma vez que você fez esse zoom, você pode clicar com o botão direito e aí você vem aqui, ó, até efeitos e filtros e copiar. E aí, se eu quiser, ó, eu posso colar em outros clipes para fazer com que ele funcione já automaticamente. Eu não tenho que ficar reenquadrando um por um. Seleciono o clipe, botão direito, efeitos e filtros, colar. E aí ele já reenquadrou aqui. Processo de edição. O segundo item que não pode faltar no seu setup. Então refina e faz esses encaixes aqui. Pronto, acabei o refinamento da base e agora o que eu vou fazer é lidar com o meu material de cobertura. Como eu falei lá no início, é muito importante você ter esse tipo de material para você ilustrar o seu vídeo e ter uma boa dinâmica. E aqui o que eu vou fazer é primeiramente, né, limpar o meu material. Então sempre o início da sua edição ele tem a ver com limpeza. Você fazer isso rapidamente para você ficar mais fluido durante o processo de aplicar e encaixar os clipes nos lugares, tá bom? Então, aqui você vai ver que, como eu estou falando de algumas ferramentas, né, alguns gadgets, eu tenho alguns clipes que eu fiz, né, filmando eles. Por exemplo, eu falei de um mouse, depois falei de um SSD. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar cada um dos clipes e eu vou limpando para deixar só a parte útil. Tá? Porque, lógico, tem o início, tem o final ali do clipe, que às vezes você dá uma tremidinha na câmera. Então, essa aqui é a parte que eu preciso, eu vou recortar. Aqui, mesma coisa. SSD, ó, a câmera tremeu, encaixou, aqui é o ponto. Então, corto, vamos apagando aqui.
E aí eu vou limpando esse material para deixar a parte útil do material aqui ajustada. Outro ponto legal aqui que eu quero te falar em relação a esse material aqui que eu fiz é que ele é um material que foi gravado em 60 frames por segundo. Isso é feito para que eu possa aplicar câmera lenta. Eu faço muito isso quando eu faço esse material de cobertura, tá bom? Porque fica mais legal, fica mais fluido e você ganha também um pouco de tempo ali na edição. Então o que eu faço? Eu posso aqui fazer a minha limpeza, né, como eu estava fazendo normalmente. E aí depois que eu encaixei ali, achei o ponto que eu precisava, nos clipes que eu quiser, eu posso dar 2 cliques e aí eu venho até a parte de velocidade e eu posso diminuir. Eu posso colocar aqui, ó, até meio, né, ou seja, botar na metade da velocidade e ele vai ficar aqui mais fluido, certo? Então é interessante também se você quiser fazer. Então eu vou continuar aqui rapidinho, limpando e aplicando câmera lenta onde eu precisar. Ah, uma dica importante, se você ainda não segue a gente lá no Instagram ou no TikTok, segue lá porque lá tem conteúdo novo todo dia para você. Pronto, acabei de limpar o meu material de cobertura e eu vou encaixar ele na minha timeline para ilustrar o que eu estou falando. Lá no início do vídeo, tem um momento que eu falo aqui sobre você passar horas editando, né? Vamos lá, vamos tocar aqui, vou ligar o áudio. Simplesmente voa. E se eu te falar que dá para editar até 5 vezes mais rápido com o kit certo de ferramentas? Ó, interessante. Nesse momento que eu falo aqui, eu vou cortar aqui, vou ajustar só esse pontinho aqui, vou ligar de novo minha timeline magnética, vou abrir, cortar esse espacinho. Voa. E se eu te falar que dá para editar até 5 vezes mais rápido com o kit certo de ferramentas? Nesse vídeo eu vou te mostrar os gadgets e as ferramentas que todo editor precisa saber para aumentar a sua velocidade e produtividade. Ótimo. Essa fala aqui de introdução é ótima, né? Funcionou bem, só que ela pode ficar mais interessante se eu cobrir. Então eu vou vir aqui no meu material, ó, tem algumas partes onde eu estou editando, tá bom? Então, quando eu tiver aqui alguma imagem de eu editando, né, para ilustrar isso aqui, eu vou puxar isso aqui para dentro do meu vídeo. Então, vou selecionar isso aqui e eu tenho alguns caminhos, tá? Normalmente, uma coisa que eu faço, inclusive, para ficar mais fácil e organizado, é subir o B-roll, né, ou a parte de cobertura para a segunda track. Então, é uma outra organização que eu faço aqui nos meus projetos. Sempre separo por faixas. Eu tenho a faixa da fala, depois tenho a faixa das imagens de cobertura, depois faixa de texto, para ficar mais organizado. E aí, eu vou desligar de novo minha timeline magnética, vou selecionar aqui esse clipe, vou dar um Ctrl C e vou vir lá para o início e vou colar ali como um material de cobertura. Como eu falei, esse material ele pode ser feito em slow, né? Então eu vou colocar aqui ele em 0,5 de velocidade para ele cobrir esse trechinho da minha fala aqui. Vamos ver. Voa. E se eu te falar que dá para editar até 5 vezes mais rápido com o kit certo de ferramentas? Nesse vídeo eu vou te mostrar os gadgets. Tá, então eu vou deixar essa parte aqui, ó, até com o kit certo de ferramentas. Nesse vídeo eu vou te mostrar os gadgets e as ferramentas que Beleza, então eu já ilustrei um trechinho aqui. Ótimo, agora vamos seguir no vídeo. O link está aqui no card. Então, vamos aos gadgets. O primeiro item do kit é um mouse gamer. Ótimo, então agora eu estou falando do mouse gamer. Quando eu vou cobrir aqui a parte do mouse gamer, eu vou fazer o seguinte também para facilitar o meu processo. Eu venho no trecho que eu quero colocar o clipe e aperto a tecla M. Quando eu faço isso, ele faz um pequeno marcador aqui que facilita a identificação. E aí vamos lá para o meu material, onde tem o clipe do mouse. Então vou selecionar aqui, ó. Então vou copiar esse clipe e vou jogar ali na faixa de cima, acima do meu marcador. Então vou colocar nesse pontinho aqui que eu deixei. Aí ele vai ficar dessa maneira. É um mouse gamer. Esse tipo de mouse vai te deixar muito mais rápido por 2 fatores. Ele é muito mais confortável. Ótimo. Aí, além dessa parte aqui, eu também fiz outras imagens, né? Que eu mostrei o equipamento, mas eu também fiz aqui algumas de eu usando o mouse, tá? Então eu tenho outras imagens de cobertura para completar isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar esses 3 aqui, vou dar um Ctrl C. Ou você pode só arrastar, tá bom? Mas normalmente eu uso Ctrl C porque às vezes eu quero usar essa cobertura em outro lugar também, então eu deixo ele limpo, organizado lá e trago para cá. E aí eu vou colar bem aqui
para a gente ter essa cobertura. Ele é muito mais confortável e ergonômico e também tem vários botões customizáveis, nos quais você pode colocar atalhos que vão acelerar o seu processo de edição. Outro ponto legal aqui também é você tentar criar uma lógica, né? Então aqui eu estou usando o mouse, depois eu venho, aparece minha timeline rodando, só que depois eu estou mexendo nesse atalho que eu estava mostrando. Então eu vou alternar esses dois clipes aqui para que fique mais interessante. Então vou trazer ele para cá. Ó. Customizáveis, nos quais você pode colocar atalhos que vão acelerar o seu processo de edição. Ótimo. E aí eu vou cortar ele bem próximo aqui da onde eu passo para o segundo gadget. O segundo item que não pode faltar no seu setup. Nesse material de cobertura, eu gravei ele com áudio, mas esse áudio aqui não me interessa. Então você pode vir até aqui e você pode baixar o volume de todo mundo. Ou uma outra coisa que eu faço é botão direito, seleciona todo mundo, botão direito, e eu venho aqui até separar áudio. Aí ele separou o áudio, eu seleciono todo mundo e limpo aqui. E aí eu vou repetir esse mesmo processo para os meus outros exemplos aqui do vídeo. Eu já utilizei esse material para cobrir o meu vídeo e o que eu vou fazer agora é também colocar outros elementos, que são as vinhetas. Isso é um material externo, né? E você pode ter o seu material de vinheta ou pode criar uma vinheta diretamente dentro do Filmora, certo? Aqui a gente tem vários modelos de vinheta que você pode colocar e pode utilizar, são todos editáveis, são muito legais e muito bonitos. Aqui, quando a gente cria o material para o Filmora, normalmente a gente já tem uma vinheta padrão, tá bom? Então, eu vou puxar esse material daqui, dentro da parte de vinhetas, vou selecionar todo mundo e aí vou trazer para a minha timeline. Ok? Então, a vinheta que a gente utiliza aqui, né, do Filmora 14, que é o que a gente está utilizando, é essa aqui. Então, eu vou pegar o momento onde ela vai entrar. Voa. E se eu te falar que produtividade? Antes da gente... E aí eu vou abrir um espaço aqui. Tem uma ferramenta bem legal aqui, que é a ferramenta de seleção do material dali para frente, né? Quando eu quero abrir espaço na timeline para não ter que ficar arrastando o mouse, que eu vou vir até a seta, clico nela e venho aqui, ó, selecionar tudo até aqui. Quando eu clico, ele vai selecionar tudo dali para frente. Então eu jogo para abrir meu espaço, depois eu volto para a minha ferramenta padrão, que é a seleção. Aí eu vou colocar ela, lembra que eu faço aquela divisão, né? O que é cobertura, o que é texto, então eu coloco a vinheta na terceira faixa. Vou manter aqui os dados da mídia e aí a vinheta vai entrar... Produtividade. Nesse momento. Agora vou de novo selecionar o nosso material aqui e vou encaixar aqui para o finalzinho da vinheta. Tá? Então vai ser nesse ponto aqui e a gente tem a nossa vinheta encaixada. Antes da gente seguir, eu quero te convidar para assistir um guia. Outra coisa, né? Também coloco uma vinheta de saída, né? Que vai ficar no finalzinho do meu vídeo, que é quando a gente fecha o nosso call to action e ajusta o nosso vídeo. Então já coloco aqui também. E vamos passar agora para a música, que é algo super importante, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre textos. Então, música, o que eu vou usar aqui? Eu quero um ritmo legal, né? Uma música dinâmica, e a gente tem várias maneiras de lidar com música aqui. O Filmora tem um banco de músicas sensacional. A gente tem, inclusive, né, uma possibilidade de trabalhar com músicas criadas por IA. Você pode clicar aqui, você escolhe o tema e cria uma música para você. Ou você pode usar dos bancos do Filmora. Eu salvei uma música aqui, que eu gostei bastante, e que vai funcionar para o nosso vídeo, que é essa aqui, ó. Eu vou trazer ela para a minha track, que fica logo aqui abaixo, certo? E claro, quando eu trago a música, eu preciso ajustar o volume dela, porque normalmente a música vai ser bem mais alta que a voz. Você já sentiu? Então vou botar aqui, então vou colocar ela num volume mais baixo, posso dar 2 cliques e ajustar aqui, ó, em áudio, venho até o volume. Vou colocar ela aqui bem baixinha, normalmente eu uso aqui na faixa de 28, menos 28, tá? Sentiu que você passa horas... Para ficar só esse BG realmente ficar interessante aqui, tá bom? E aí, uma coisa que é interessante, se a sua música ela não tiver o tamanho do vídeo, você pode trabalhar trazendo outras músicas, mas o Filmora tem uma ferramenta muito legal, que é estender o áudio automaticamente. Para isso, você vai vir até essa nota musical aqui, você clica nela, e aí quando você chegar na sua música, que você puxar, ao invés dele só revelar, né, porque ele não teria mais do clipe ali, ele vai ajustar e alongar a música. Ou seja,
a minha música vai certinha, já ajustada por inteligência artificial, para ter exatamente o tamanho do meu vídeo. Vou tocar. Por lá. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Muito bom, né? Cara, essa ferramenta salva a vida, porque às vezes você fica querendo só um pouquinho a mais da música e não tem, então recomendo muito, né? Quando você precisar dessa estendida, o Filmora faz essa edição para você da música com inteligência artificial, agiliza muito o seu processo, beleza? Então, beleza, estamos caminhando aqui com o nosso vídeo. Além das músicas, outra coisa que é legal e que vai ficar bonito e interessante no seu vídeo do YouTube é você trabalhar com textos. E o Filmora é incrível nessa parte de textos. Tem muitos títulos interessantes aqui, muito bonitos, né? Que vêm desde os títulos mais básicos até mesmo títulos em 3D, já com animação. Tudo isso muito fácil, né? Que basicamente você vai clicar e arrastar para sua timeline para poder ajustar, tá bom? Aí, assim como qualquer outro, você pode também favoritar os seus textos para que você ajuste e coloque aqui, tá bom? Vamos escolher aqui um, vamos nessa. Vamos até títulos e eu vou escolher um que eu acho interessante aqui para o nosso vídeo, que tem a ver com a dinâmica, tá bom? Que vai ser esse aqui, ó. Gosto bastante desse aqui, vou trazer ele e eu vou trazer esses títulos quando eu mostro os equipamentos. Então, falei do mouse e eu vou colocar ele aqui. Então, o que eu faço? Seleciona, arrasta aqui para a sua timeline, tá? A animação já está pronta, basta você dar 2 cliques, vir até o texto e eu vou colocar aqui, ó, mouse gamer. Ah, ficou um pouquinho grande, Maurício, não tem problema, você vai diminuir um pouco a fonte e ajusta, você pode reposicionar aqui também o seu texto dentro do nosso espaço aqui, beleza, olha que legal. Mouse gamer. Esse tipo de mouse vai te deixar... Tá, ficou ótimo, só que ele ficou grandão demais, ficou bem no meio da imagem, né? Então o que eu vou fazer? Venho até a parte de vídeo e aí eu vou diminuir um pouquinho a escala dele, e vou também reposicionar ele. Vou colocar aqui mais ao canto, para que fique com essa ideia de um lower third, né, que a gente fala, que é quando você fica nesse terço inferior da imagem. Então, uma vez que eu tenho um texto pronto, o que eu costumo fazer para eu não ter que ficar reeditando todos? Seleciona um deles, Ctrl C, vem para o próximo trecho, seleciona a track que você quer colar e cola aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo, SSD. Aí só dá 2 cliques e ajusta aqui, ó, SSD externo. E aí você segue só copiando para que você não tenha que reeditar. Você troca só o texto. Então, selecionou, colou. Outra coisa que eu gosto também de fazer e que é super importante quando a gente fala de canal do YouTube é você sempre ter aquela call to action em texto, né? Que é curta, inscreva-se. Então, isso aqui também tem padrão, tá bom? Se você colocar, já tem templates aqui de textos. O legal é que o Filmora já tem aqui, né, uma parte de inscrever-se que você pode utilizar. Eu tenho um que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, que sobe no cantinho da tela. E aí eu vou colocar ele no momento aqui do meu vídeo, tá? É sempre legal que você suba 1, 2 vezes esse material para a chamada de inscrição, tá? Então, eu vou colocar um bem no início do vídeo, que é o ponto onde eu estou começando ali, né? Que você já faz essa call to action. Você vê que aqui ele ficou em cima do meu vídeo, né? Deixa eu só fechar aqui o meu áudio para não ficar tocando o som por enquanto. Então, o que eu faço? 2 cliques nele, você pode editar todo o seu texto aqui, tá? Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é @FilmoraBR. Eu vou colocar o nome do canal. E aí você pode ajustar, claro, né? De acordo com as suas necessidades aqui. E aí eu vou vir até vídeo e vou colocar ele no pé da minha tela para ficar mais bem encaixado, né? Então, quando acontecer aqui aquele momento, ele começa e já vem aqui, ó, inscrever-se certinho. Então, tudo isso pronto, já esse modelinho para você não perder tempo tendo que animar nada. Você só troca o texto e está pronto para você fazer. Nossos textos já estão prontos. E aí, outro ponto que também vai ajudar a potencializar seu vídeo são os efeitos sonoros. Eles marcam principalmente as transições, efeitos de texto, tá? Então, eu vou colocar aqui na parte de áudio e aí eu tenho algumas possibilidades aqui. A gente já usou as músicas, mas eu tenho aqui os meus efeitos de som, que já tem os prontos aqui no Filmora, ou eu posso utilizar também a parte de efeitos sonoros por IA. Eu posso gerar de acordo com a minha necessidade. Eu vou começar aqui com a parte de efeitos
no qual eu vou utilizar aqui esses dings para marcar esse pontinho onde acontece esse texto entrando na hora que eu faço essa identificação aqui, ó, nesse ponto. Então, eu vim até essa parte de ding e vou trazer esse som para a hora que o meu texto se monta. Mantendo a minha organização de faixas, eu vou colocar ela na faixa abaixo da música. Então tem a voz, música e embaixo os efeitos sonoros. Eu vou ver aqui o momento que o meu texto aparece. Game. E aí eu vou colocar para que ele marque aqui. Game. Esse tipo de mouse vai te deixar... Tá? Vou botar bem no iniciozinho para dar essa ideia de um brilho. Game. Esse tipo de mouse vai te... E claro, tá muito alto, né? Então eu vou ajustar aqui o meu volume para ficar só uma sensação do texto, mas para ela dar uma materializada nesse texto. Game. Esse tipo de mouse vai te deixar... Legal, né? Faça o seguinte, seleciona ele e vamos colar em todos os outros que eu estou utilizando aqui, para todo mundo ter o mesmo padrão, certo? Você ter uma ótima referência de áudio vai fazer... Então esse tipo de efeito vai ajudar também a marcar os seus pontos de interesse do vídeo. Então faça isso, né, para todos os pontos do vídeo, eu vou copiar aqui. Com seus efeitos sonoros no lugar e também as músicas, um ponto-chave é a gente fazer também com que o nosso material tenha um bom som bem organizado, né? E para isso a gente faz o que a gente chama de mixagem de áudio, que é ajustar os volumes entre voz, música e efeitos. Para isso, eu já fiz aqui rapidamente, né? Coloquei a música num volume mais baixo, que era o que eu precisava para a gente poder escutar. Só que eu preciso também fazer algumas animações para que tenha momentos onde a música possa tomar o som. E aí, o que eu faço? Você vai ver aqui no momento que eu venho para a vinheta do Filmora... Produtividade. Que fica sem graça, né, se ela ficar baixinha. Então, o que eu vou fazer é, eu vou expandir um pouquinho a minha faixa aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão Alt, e aí clico marcando o que a gente chama de keyframes aqui. Eu vou criar 4 keyframes para fazer essa pequena rampa de volume. E aí você vai ver que ele vai sair do volume mais baixo e vai subir. Atividade. Antes da gente seguir, eu quero... Legal, né? E eu vou fazer a mesma coisa lá no final, na hora que eu vou para a vinheta final. Só que aqui, no caso, eu vou fazer só 2 keyframes. Vou clicar para criar um e depois uma rampa de subida para que ele finalize com a música mais alta. Vídeos. E lá no final, né, eu não quero que minha música passe do meu vídeo, vou trazer ela até aqui e vou fazer o que a gente chama de fade out. E aí ela finaliza certinho junto com o nosso vídeo. Outro ponto bem legal aqui é que o Filmora, ele tem uma parte que ele vai fazer com que a sua voz ela seja melhorada. Aqui no estúdio, eu tenho uma questão que o meu estúdio é muito grande e acaba que ele reverbera um pouco. E eu tenho como fazer com que o Filmora deixe a minha voz já mais limpa e mais clara. Para isso, eu vou dar 2 cliques aqui no meu clipe, que é o meu clipe de voz, tá bom? E vou usar a funcionalidade aqui, que é a parte de aprimorar voz. Tá? Ele aprimora a voz com IA. Vou deixar só ela rolando aqui, só para você ouvir, vou desligar a música, e aí você vai ver o resultado. Aqui é sem aprimoramento. Você já sentiu que você passa horas editando e o tempo simples? E agora eu vou voltar e você vai ver ela com o aprimoramento. Você já sentiu que você passa horas editando e o tempo simplesmente voa? Legal, né? Eu achei que ficou um pouco forte, tá? Então eu vou tirar um pouquinho. Isso é legal também. Você não precisa botar isso no máximo. Você pode colocar apenas um pouco para ficar mais claro. Você já sentiu que você passa horas editando e o tempo simplesmente voa? Muda bastante a qualidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui e vou copiar para que os outros também tenham esse mesmo efeito, certo? Então, seleciono, lembra? A gente vai copiar aqui os nossos efeitos e vou colar para os meus outros clipes para que eu tenha essa mesma referência de voz. Seleciono o botão direito e colar. E as ferramentas que todo editor precisa... Agora o meu áudio da voz está todo tratado, posso voltar com a minha música. Precisa saber para aumentar a sua velocidade e produtividade. Fica bem mais claro e assim a gente consegue fechar então a mixagem de áudio do nosso vídeo. Por fim, mas não menos importante, a gente vai falar aqui também sobre correção de cor. Bem, eu estou bastante satisfeito com o material, né, com a cor que eu tenho aqui no meu vídeo, no vídeo base, né, que é esse vídeo aqui.
ele já está pronto, está bem saturado, as cores estão bem legais. Eu não sinto muita necessidade de ajustar. Só que esse material de cobertura que a gente está vendo aqui, ele foi feito num material que a gente chama de F-Log. É uma configuração da câmera que a gente grava em log para que eu tenha mais informação e eu faça um tratamento um pouco diferente. E aí você vê que ele está mais lavado, né, com menos cores do que esse do base que a gente está vendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques e eu vou te falar um pouco aqui sobre a correção de cor que a gente usa para fazer esses vídeos aqui no YouTube, utilizando também os chamados LUTs. Os LUTs são pré-configurações que você pode utilizar e que você pode baixar, importar ou usar os que já tem dentro do Filmora. Quando eu venho aqui na minha área de LUTs, né, cor, básico, LUT, eu tenho aqui, ó, pré-definição de LUT. Aqui eu importei alguns LUTs, que são os LUTs para as câmeras da Fuji, que é o que eu uso aqui para produzir. Mas eu já tenho também outras, que são as para S-Log, que é para Sony, e V-Log, tá, que é Panasonic. Então, eu tenho já alguns prontos aqui, inclusive para drone, que são os D-Log. Então, se você não tiver o LUT aqui no Filmora, você vai clicar em adicionar e você importa o material que você quiser aqui. Tá? Você pode escolher, pode baixar, pode comprar, tem várias maneiras. Então, aqui eu importei os da minha câmera e eu vou utilizar esse aqui, ó, que é esse último, que é esse XH2S. Legal, funciona, só que eu ainda preciso dar uma afinada, tá? Ele deu uma alinhada. Então, a gente vai falar um pouco aqui da nossa correção de cor. O que eu quero fazer? Eu quero deixar ele um pouquinho mais quente a temperatura, vou trabalhar ela aqui, e eu vou também aumentar um pontinho da saturação, para ele ficar mais vivo, e vou ajustar aqui a minha exposição e o meu contraste, tá? Para que ele fique mais profundo. Se quiser, você pode dar uma subida nesse brilho também. E aí você vê, ó, que ele vai ficar agora mais próximo do material anterior que a gente tinha, tá? Então a gente saiu da nossa imagem, né, que ela estava sem nada, sem tratamento, para essa aqui. Então, com uma correção muito simples, né, muito básica, mas que já vai me dar um resultado muito interessante. Essa área aqui é muito completa, inclusive a gente tem vídeos aqui no canal do Filmora que falam especificamente sobre essa área de correção de cor, além da área de filtros, que é muito rica, tá? E eu vou deixar aqui essa indicação para que você explore um pouco mais também o nosso canal em todos os tutoriais. Ok. Minha cor está pronta e eu vou copiar, né, da mesma maneira que eu copiei os efeitos, botão direito, copiar, e eu vou colar isso aqui para todos os meus materiais de cobertura que foram gravados com essa configuração. Seleciona todo mundo, botão direito, e aí vem aqui, filtros, colar. E aí todo mundo agora está com esse tratamento. Observou por que é legal fazer essa organização de faixas, né? Porque fica muito mais organizado para fazer, inclusive, essa transferência de efeitos e tudo mais. E assim, o nosso vídeo está pronto. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar com os meus textos, né, que já estavam aqui, vou apagar o material que eu não usei mais e a gente tem o nosso vídeo completamente editado aqui. E, claro, para a gente poder finalizar isso aqui, a gente precisa exportar o nosso material e eu quero te mostrar como é que eu configuro a minha exportação sempre que eu vou fazer uma exportação para o YouTube. Primeira coisa que eu faço é chegar até o final do meu projeto, só para garantir que eu estou exportando só o que eu preciso, e eu aperto a tecla O. Ele vai fazer uma seleção de todo o material que foi utilizado, né? Ou seja, essa marcação na minha timeline. Depois disso, eu vou fazer exportar aqui no canto direito e aí eu vou configurar. Primeira coisa, coloque o nome, né? Então vai ser aqui, ó, Vídeo Gadgets, tá? V1, que vai ser a minha versão 1. Depois eu vou colocar aqui a pasta que eu quero colar. Vou criar uma pasta aqui de esportes e ela vem para cá. E aí nas configurações, eu vou criar uma configuração de acordo com as minhas necessidades. Eu costumo personalizar isso aqui, tá bom? Então, eu vou vir até configurações e eu vou escolher aqui qualidade. Eu uso essa melhor, ela já funciona bem, tá bom? 4K, que é 3840 por 260, que é como eu estou editando meu vídeo, em 2397, que é o 24 digital, H264, e aqui eu escolho 45.000 kbps, que é a taxa, uma taxa muito boa para vídeos em 4K no YouTube. Aqui eu não mexo em nada, tá? Padrão de cor SDR, tá certinho. Qualidade da compressão eu não mexo. E no áudio eu vou deixar dessa maneira, AAC, estéreo, 48K e 320 kbps. Se você quiser, já tira um print, salva. É assim que eu exporto todos os vídeos, inclusive aqui para o canal do Filmora. Mando aplicar e a gente está pronto.
basta clicar em exportar, ele vai exportar o seu vídeo e finalizar ele por aqui. E aí, para a gente ver o resultado final desse vídeo, eu vou fazer um convite. Esse vídeo já foi publicado no canal do Filmora, então basta você clicar no link que está aqui no card para você ver o final desse vídeo já todo editado, publicado em alta qualidade. E assim, nós finalizamos essa edição completa para um vídeo do YouTube utilizando o Filmora. Lembre-se, o mais importante aqui é que você mantenha a organização, a calma e vá seguindo esse passo a passo. E claro, as ferramentas do Filmora vão facilitar o seu processo, vão fazer com que você edite mais rápido e também tenha mais criatividade. Agora chegou a sua hora de comentar aqui. Que outro tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal do Filmora para ajudar nas suas produções de conteúdo ou nos seus trabalhos? Comenta aqui para a gente criar mais conteúdos incríveis para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.